Vamos à resolução da questão 13 da nossa revisão de números complexos para o concurso da Escola de Especialista de Aeronáutica. O enunciado da questão diz o seguinte: se a forma algébrica de um número complexo é -1 mais i, então sua forma trigonométrica tem como argumento igual a letra A, 5π sobre 6, letra B, 3π sobre 4, letra C, π sobre 6, letra D, π sobre 4, ok? Então você vê que você tem um número complexo, que é ali -1 mais i, que ele diz que foi dado na forma algébrica. Aí quando você coloca esse complexo na forma trigonométrica, qual é o argumento que ele vai ter, certo? O argumento é o ângulo formado entre o eixo real e o vetor que representa o módulo lá no plano de Argand e Gauss, quando você representa o complexo lá no plano de Argand e Gauss. E observe que o argumento ele quer em radiano, ok? Pelas alternativas aí a gente nota que a unidade que ele está usando é o radiano, ok? Então vamos à solução da questão. Então temos aí um número complexo que é -1 mais i, certo? Ele tem parte real igual a -1 e a parte imaginária, que é o coeficiente de i, como ele não aparece, aí subtende-se que é 1, ok? Então a parte real é -1 e a parte imaginária do complexo é 1. A primeira coisa que eu vou fazer antes de calcular o argumento é calcular o valor do módulo desse complexo. Aí o módulo desse número complexo eu vou representar pela letra grega ρ, certo? O módulo desse número complexo sabemos que é a raiz quadrada da soma dos quadrados da parte real e da parte imaginária. Aí no caso a parte real é -1 e a parte imaginária é o coeficiente de i, que é 1. Quando a gente eleva os dois ao quadrado e soma, e toma a raiz quadrada disso, a gente tem o módulo do número complexo. Então, fazendo os cálculos, isso aqui vai dar raiz quadrada de 2, né? -1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado também é 1, 1 mais 1 vai dar 2. Então, o módulo do complexo é raiz quadrada de 2. Agora, como é que a gente calcula o argumento, que é o ângulo formado entre o eixo real e o vetor que representa o módulo do número complexo lá no plano de Argand e Gauss? Ora, esse ângulo eu vou chamar de θ e ele é definido como sendo o seguinte: ele é o ângulo cujo cosseno dele é a divisão da parte real do complexo pelo módulo. No caso, o cosseno dele é a parte real, que é -1, dividido pelo módulo, que é a raiz quadrada de 2, e cujo seno é a parte imaginária, ou seja, o coeficiente de i, que é 1, dividido pelo módulo do número complexo, ok? Então, o cosseno o argumento é um arco tal que o cosseno dele é a parte real do complexo dividido pelo módulo e cujo seno dele é a parte imaginária também dividido pelo módulo. Mas se você racionalizar esses denominadores, você vai concluir que o cosseno do argumento vai ser menos raiz quadrada de 2 sobre 2 e o seno do argumento vai ser, o seno de θ vai ser raiz quadrada de 2 sobre 2, ok? Então a conclusão que a gente tira é que a gente está interessado em um arco, cujo cosseno é menos raiz de 2 sobre 2 e cujo seno é raiz quadrada de 2 sobre 2, isto é, o seno é positivo, mas o cosseno é negativo. Esse arco ele tem que ser um arco do segundo quadrante, certo? Qual é o arco do segundo quadrante? Que tem um seno raiz quadrada de 2 sobre 2 e cujo cosseno é menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Esse arco em grau
ele é um arco que mede 135 graus, certo? 135 graus é o arco que o seno é raiz quadrada de 2 sobre 2 e o cosseno é menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Só que quando a gente leu o enunciado, a gente viu que a resposta estava em radiano. Então, 135 graus equivale a quantos radianos? Ele é exatamente 3π sobre 5, ou melhor, 3π sobre 4 radiano, ok? Porque π radiano é um arco de 180 graus, 180 por 4 dá 45 graus, 45 graus vezes 3 dá 135 graus. Então, o argumento desse número complexo é 3π sobre 4 radiano. Aí, voltando nas alternativas, 3π sobre 4 radiano é a alternativa B. Então, a alternativa B é a resposta correta da questão.